E chegou o pessoal. Vamos lá. Pode dar play aí? Já deu? Já. Ok. Bom, 1 Samuel 11 é o nosso texto de hoje. Antes de nós entrarmos no texto, vamos lembrar algumas coisas, né? Vamos lembrar do começo da história de Saul. Por que Saul, né? Ou por que um rei? Vimos que Samuel estava velho, seus dois filhos, né? Lá no sul de Israel, lá em Berseba, estavam já fazendo o que não deviam, eram gananciosos, né? E os anciãos de Israel chegam a Samuel e dizem: olha, nós queremos um rei. Eles já chegam com a solução, eles não consultam Samuel, eles já chegam exigindo um rei, mas como é que é esse rei? Conforme as outras nações. É assim que o povo pede um rei. E para quê? Para que nos lidere ou para que vá diante de nós nas batalhas. Esse foi o argumento dos anciãos de Israel no capítulo 8. Né? E aí nós vimos do capítulo 9 até o final do 10, quem é esse rei? E de uma forma muito curiosa, engraçada, né? Uma forma cômica, aparece Saul. Como é que ele aparece? É uma figura um tanto... Fala, é esse aí o rei? O pai dele perde as jumentas, ele não acha, ele chega na cidade de Samuel, não sabe onde é que ele está, que Samuel está ali, o moço que está com ele, que tem que dizer, aqui tem o nome de Deus, vamos embora. Ele é convencido pelo moço. Nós vimos tudo isso, que Deus estava soberanamente conduzindo o encontro de Saul com Samuel, porque o autor disse que que Deus disse a Samuel: amanhã a essas horas eu vou te mandar aquele que será o rei. Então, esse encontro acontece em 1 Samuel 9. Saul nem sabe quem é Samuel, ele pergunta para Samuel se ele sabe quem é o homem de Deus. Samuel: sou eu. Então ele tem ali um banquete, lembra disso? Ele come num lugar especial. Depois ele é ungido rei por Samuel de uma forma muito particular. O moço vai à frente e Samuel e Saul ficam sozinhos, e Samuel unge Saul como rei de forma muito particular e dá 3 sinais para ele: olha, essa palavra sou eu que estou dizendo, sou o profeta de Deus, eu vou te dar 3 sinais para te confirmar. Os sinais acontecem, Saul até profetiza junto com outros que estão descendo ali dos montes em Gibeá, na sua cidade, mas ele não fala nada para o tio dele, não é isso? Então, na semana passada, nós vimos um relatamento tanto engraçado dessa escolha, dessa apresentação pública de Saul como rei. Né? O Samuel agora vai a público dizer: temos um rei, e ele tira sortes para dizer que é o Senhor que está conduzindo essa escolha. Então lembre-se, quem escolheu Saul para ser rei? O Senhor. O Senhor. Mas o tom da escolha, lembra, foi um tom de juízo. Samuel fala com o povo: vocês têm o Senhor desde o passado como o líder de vocês nas batalhas, mas vocês rejeitaram a liderança. Então agora se reúnam todos em Mispa, lembra? E aí ele tira sortes, e as sortes vão para a família de Saul, primo de Benjamim, a família de Saul, e depois o próprio Saul. E cadê Saul? Estava escondido. Não é? Ele não está. Imagina um cara grandão nas bagagens. Foi semana passada. Então, o que o autor está nos dizendo com isso? Está nos mostrando quem é esse rei. Quem é Saul? Fisicamente, visivelmente, externamente, parece um rei, que ele é alto, forte, o mais alto, só que a personalidade dele é completamente torta, né? Alguém que se esconde, não quer assumir isso. E então, termina o capítulo 10 com Saul declarado rei diante de todos. Agora o povo sabe quem é o rei, apesar de escondido. Tem aquela pergunta lá de Samuel, né? Estão vendo quem é o rei? Parece que é irônica, né? Assim, em que tom que ele falou isso? Eu queria saber. Vocês estão vendo quem é o rei de vocês? Está aqui o rei. Apareceu, é este. Então, Samuel despede o povo. Também Saul vai para sua casa em Gibeá. Com ele vão homens que Deus tocou o coração. Mas outros homens dizem: quem que é esse aí que vai reinar sobre nós? Como é que eles são chamados? Filhos de Belial, homens da iniquidade. Eles não reconheceram, apesar de Saul ser Saul, quem escolheu foi o Senhor. Não reconheceram isso. Saul se fez de surdo com isso. Então fica em suspense aí a pergunta: será que Saul vai ser um líder eficaz?
para livrar Israel dos seus inimigos, estava escondido nas bagagens. Será que ele vai ser um rei útil para Israel? O capítulo 11 vai ser a resposta disso. Nós vimos as características dele, vimos como é que ele é ungido rei, como é que ele é apresentado rei, e agora vamos ver a primeira situação que Saul enfrenta. A passagem então de 1 Samuel apresenta a resposta de Saul aos primeiros desafios de Israel, sob a liderança dele. Então vai acontecer agora um problema. Como é que esse rei vai lidar com isso? Tá? Vamos lá, vamos então para o nosso texto. Então, subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Então veja, tem uma transição aqui, né, de Saul, ele já é apresentado, ele é coroado, agora a história vai para um conflito que acontece em outra região de Israel. Vocês se lembram de ficar Jabes de Gileade? Vamos lembrar, mapa é bom. Quanto mais mapa, melhor. Eu gosto muito de mapa. Tá? As coisas com Saul estão acontecendo onde? Ele é da tribo de Benjamim. Ó, aqui está Mispa, tá? Aqui está Gibeá, não é Gibeão não, tem um Gibeá aqui de Saul, tá? Onde é que está Jabes de Gileade? Ó, aqui está Gilgal, que é uma questão importante, uma cidade importante. Achou aí Jabes de Gileade? Tá para cá, ó. Do lado de lá do Jordão. Você leu Juízes, quem era Gileadita? Quem veio dessa área aqui, ó? Do lado de cá do Jordão? Ele é aquele que... O Sansão? Não, o Sansão era... Problema, a mãe dele era prostituta. Isso, mãe prostituta, vamos lá. Passou o repasse. Jefté. Jefté era um gileadita. Tá? Ele está desse lado aqui, ponto para os homens. Não, ponto para cá, para esse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tá? Jabes de Gileade. Os amonitas estão aqui desse lado, tá? Os amonitas são um povo que ficam aí do lado de lá do Jordão, tá? Então tá longe, o acontecimento de hoje é aqui, olha a distância que está, né? Ó, de onde estão acontecendo as questões com Saul. Acontece algo aqui em cima, com os amonitas, que são o povo que faz fronteira aqui com esse lado. Agora, interessante, Naás, né? Nahash, que é em hebraico, Naás, sabe o que significa o nome dele? Serpente. Gênesis 3 tem o nome Nahash. Então veio a Nahash e falou com Eva. Mesma palavra de Gênesis 3. O nome dele significa serpente. De onde vêm os amonitas? Alguém lembra? Gênesis 19. Tudo parente. Amon, filho de incesto de Ló com suas filhas. Lembra? Ló vai para uma caverna com as filhas. Elas têm a brilhante ideia, entre aspas, né? Vai ter filho de quem? Vamos procriar com o nosso pai. Nascem dois, Amon e Moabe. Justamente os povos ao lado. E uma coisa que eu fiz para me lembrar dos povos ao lado, aqui lá no seminário, né, para a gente decorar os mapas, assim, onde é que estão as coisas. Aqui do lado de Israel tem três povos: Amon, Moabe e Edom. Edom, está aqui embaixo. Então, ó, A-M-E. Ame os inimigos. Então isso me fez decorar fácil os povos que estão lá. Ame. Ame, A-M-E, Amon, Moabe e Edom. É na ordem mesmo. Então, para você decorar, é ame os seus inimigos. Tá? Amon, Moabe e Edom. Então, aqui você tem os dois filhos de Ló, né? Os descendentes dos dois filhos de Ló. E Edom é o quê? Esaú. Edom é Esaú. Então, são povos que viraram inimigos de Israel, mas são todos parentes. Tá? Curioso aqui, gente, deixa eu voltar aqui para o nosso texto, que alguns manuscritos encontrados lá no Mar Morto, lembra aquele 1940? 48, eu acho. 40 alguma coisa, eu não me lembro agora. Encontra os manuscritos da Bíblia lá em cavernas, lá no Mar Morto. Entre o versículo 27 do capítulo 10 e 1 do capítulo 11, alguns manuscritos trazem o seguinte versículo. Olha só, ouça aí, ó. Então, alguns manuscritos têm isso, outros não. Diz assim:
esse versículo intermediário aí, tá? Ora, Naás, rei dos Amonitas, vinha oprimindo intensamente os Gaditas e os Rubenitas, as duas tribos de lá do Jordão, ó, Gade e Ruben, tá? Isso é um versículo que tem alguns manuscritos. Perfurando o olho direito de cada um deles, e não deixando que ninguém livrasse Israel. Nenhum homem dos israelitas que estavam do outro lado do Jordão permaneceu sem que Naás, rei dos Amonitas, perfurasse o seu olho. Mas 7.000 homens escaparam dos Amonitas e entraram em Jabes de Gileade. Então, isso é um versículo que tem alguns manuscritos, não os principais, outros não. Ainda que isso não traga alterações para o nosso entendimento, isso é útil de alguma maneira para a gente entender, né, o texto. Porque, tendo ou não, esse versículo, não é necessário que tenha para a gente entender, mas é uma informação interessante que Naás vinha perfurando o olho dos israelitas, a ponto de que ninguém tinha que não tivesse o olho perfurado. 7.000 fugiram e foram para onde? Jabes de Gileade. Se isso foi inspirado ou não, não sabemos, mas é uma informação interessante, tá? O fato é que agora Naás vai para onde? Jabes de Gileade atacar lá. Então nos dá um contexto para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo ali, tá? Então, lembra que os amonitas, como eu disse, eram parentes de Israel. Israel tem uma história com os amonitas já, né, de muito tempo, desde Ló, atormentaram ali, inclusive em Juízes 3, o rei Eglon se junta aos amonitas para atacar Israel. Aí vem o filho da mão direita, né, o juiz canhoto, Eude, contra os amonitas também, contra Eglon e os amonitas. E Jefté, especialmente Jefté, a batalha dele é contra os amonitas. Lembra que ele vai conversar com o rei sobre, ele manda um mensageiro, ele fala, essa terra é minha, não é sua não. Ele conta a história para o rei de Amon, que quer pegar aquela terra para ele. Então, Jefté está nessa batalha contra os amonitas. Então é de longa data, tá? Eles mexeram com Israel por muitas vezes. E esse episódio aqui, inicialmente, nos remete à história de Jefté. Bom, primeiro por causa de Gileade, tá? Segundo, porque Jefté era alguém cujas características não eram interessantes, mas foi ele que livrou Israel. Está lembrando alguém aqui também? Alguém que já nos foi apresentado aqui com características nada interessantes, mas que vamos ver que vai livrar Israel. Se você se lembra também, Juízes 21, e aqui eu acho que o autor está nos fazendo que, volta para Juízes, lembra o que está acontecendo entre essas duas cidades aí, Gileade e Benjamim. É que a gente esquece rápido, eu sei, eu também. Mas quando a gente volta para Juízes 21, o que aconteceu com a concubina? Lembra que é Juízes 20 ali? Ou seja, ela foi esquartejada. Em seguida, onde foi? Em Gibeá de Benjamim, que ela foi esquartejada. Os homens de lá é que quiseram abusar, e aí o moço, o dono da casa, o falou, não, toma aqui a minha concubina, e abusaram dela. Isso foi na cidade de Saul. Não era nascido ainda, mas foi na cidade dele, em Benjamim. Acontece isso, a moça está morta, o levita pega, fica revoltado, esquarteja ela e manda 12 partes para todo Israel, dizendo, olha o que fizeram. Israel inteiro se reúne em Mispa para fazer o quê? Vamos acabar com essa cidade. Junta todo mundo. Quem não foi para essa reunião? Os homens de Jabes de Gileade. Então, olha só, quanta coisa em comum. Eu tenho hoje aqui uma questão de alguém que é da tribo de Benjamim, de Gibeá de Benjamim, que é Saul. De novo, Jabes de Gileade. Os gileaditas não foram para lá, para essa reunião. E aí, qual é a revolta desses aqui? Lá em Juízes, vamos atacar todo mundo, matam os homens, pegam as mulheres e dão as mulheres em casamento para cá, porque só ficaram poucos homens aqui, senão ia acabar a tribo. As mulheres gileaditas foram trazidas para cá, que quase detonaram a tribo de Benjamim inteiro por causa do que eles fizeram com a concubina. Trouxeram as mulheres de Gileade, de Jabes de Gileade, para se casar com os benjamitas, para não acabar a tribo. Então tudo isso está na mente do leitor. Eu sei o que essas duas cidades têm história entre elas.
E agora, de novo, Jabe e Gileade, acontece alguma coisa lá. Então, o versículo 1 nos fala, o que está acontecendo lá? O rei Amonita está ameaçando a cidade, talvez, vamos considerar com certo cuidado aquele versículo que não está em todos os manuscritos, mas ele está ameaçando, possivelmente com serem vazados os olhos, e aí os homens de Jabe e Gileade falam assim, olha, Naás, serpente, faz uma aliança com a gente, e a gente serve você. Não mata ninguém. A gente vai te servir. Então Israel está se rendendo à serpente, ao rei dos Amonitas. Não lutam, eles querem se render. Versículo 2: Porém Naás, Amonita, ele lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então, veja, Naás dá essa ameaça: ok, eu posso fazer uma aliança com vocês, mas eu vou furar os olhos de vocês, o olho direito de vocês. É uma política aqui para incapacitar os israelitas para a guerra, uma maneira completamente desumana. Você imagina isso, irmãos? Em um dos seus escritos, Flávio Joséfo, que foi um escritor judeu ali que viveu depois ali da época de Jesus, ele escreve que naquela época aqui, esses guerreiros lutavam com uma formação de escudos entrelaçados, de modo os escudos protegiam o olho esquerdo e o olho direito ficava para olhar a guerra. Então isso é uma informação de Joséfo sobre aquela época. Então, quando Naás vaza o olho direito, está falando: eu vou inutilizar vocês. Vocês vão ser meus escravos, não vão ser úteis para guerrear. Vocês não iriam se revoltar contra mim de nenhuma forma. Vocês estariam sem o olho direito. Então, o ultimato aqui de Naás é: ok, se vocês concordarem que eu fure o olho direito de vocês, eu faço isso. Por quê? Qual é a intenção de Naás? Humilhar Israel. É humilhação. Naás está muito soberbo. Se é verdade aquele versículo, só sobraram 7.000 que não tinham os olhos vazados. Então ele está muito soberbo do que ele está fazendo. Então ele quer subjugar a cidade, ele quer tomar a cidade, ele quer escravizar o povo. Ele faz isso. Qual é a resposta então dos anciãos? Também aí eles não poderiam guerrear. Isso, é incapacitar militarmente para a guerra. Exatamente, porque era uma questão militar de os escudos protegerem um lado e o olho direito ele iria incapacitá-los. Então, o que os anciãos fizeram? Os anciãos de Jabe e Gileade, os anciãos por quê? Os representantes, tá? Os presbíteros, no Novo Testamento seria essa palavra. Os representantes do povo de Jabe e Gileade disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre ou que nos salve, então nos entregaremos a ti. Gente, 7 dias, imagina você percorrer 7 dias sem carro, todo Israel. É muito pouco, não é? É um tempo muito pequeno para você percorrer Israel a ponto de achar ajuda, mas eles pedem esse favor à serpente, eles tentam negociar com a serpente, né? E Naás concorda: faça o que vocês quiserem, né? Tanto que o versículo 4 nos diz que os mensageiros foram. Naás está muito seguro de que talvez Naás soubesse: ninguém vai vir aqui. Não sei se ele soube da história sobre Jabe e Gileade, e lá em Juízes que ninguém foi ajudar. Então Naás está muito seguro da sua posição e fala: pode ir 7 dias. A disposição então de Naás dá mais certeza de que ele tem uma vitória certa por vir. Estava convencido de que Israel era muito fraco para proporcionar uma solução rápida assim, para derrotá-lo. Ninguém, segundo Naás, estaria disposto a vir para Jabe e Gileade, né? Então, versículo 4, chegando os mensageiros de Gibeá a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Isso, porque aqui tem uma Gibeon. Olha só, tem uma Gibeão na tribo de Benjamim, tem uma Gibeão que pode confundir. Então ali, estão lá em Jabe e Gileade,
os mensageiros chegam até Gibeá de Saul. Quantos dias? Certamente menos de 7. Né? Eles foram rápido. Aí então eles fazem esse trajeto aqui. Ó. Ramon está aqui, tribo de Gade, de Ruben estão aqui, tá? Jabe e Gileade. Uma cidade Eles vão para lá. de Gibeá de Saul, que chama? Isso, para Gibeá de Saul, que é a Gibeá. Que houve aquele cara. Isso, que houve o caso, é a Gibeá que Saul nasceu. Tá, Gibeá de Benjamim, né? Isso, aqui ele está filtrando, é a Gibeá onde nasceu Saul. Então, quando eles chegam a Gibeá, contam o caso, olha, o rei dos amonitas na Ásia está nos ameaçando, isso, contam a história, contam a ameaça, e o povo chora em voz alta. Talvez aqui uma questão de... tem parente ali dos gibeonitas. Por quê? Porque as mulheres vieram de lá. A tribo de Benjamim só não foi extinta porque mulheres gileaditas se relacionaram com homens benjamitas. Então talvez o choro se explique também por isso. Não só por serem israelitas, mas também por serem parentes, de alguma maneira, dos gileaditas. Tá? 5. Onde é que está o rei? Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Então Saul está ausente quando os mensageiros chegam ali, e ele está lá conduzindo os bois de volta quando ele ouve o choro. Ele está talvez fazendo o arado do solo, ele está fazendo coisas comuns. Aí, vamos lá, vamos pensar em Saul, né? O que a gente esperava do rei que foi ungido por Samuel, aclamado publicamente? Talvez a gente esperasse, agora ele está armando o seu exército, ele está fazendo coisa de rei. Ele não está fazendo coisa de rei, ele está fazendo coisa de gente comum. Ele está com os seus bois. Lá em 1 Samuel 10:5, você voltar um pouquinho, versículo 5, fala que quando ele chegou a Gibeá, 10:5, quando Saul é ungido por Samuel, e ele recebe os 3 sinais, o último sinal é em Gibeá, a cidade dele. Quando ele chega lá, o versículo 5 do capítulo 10 diz que ele passou por uma guarnição dos filisteus. Tinha filisteu na cidade dele. E ele estava com os bois. O que parece aqui é que Saul é rei, todo mundo sabe, mas ele está vivendo a sua vida de filho do pai dele, que tem jumenta, e entende? Ele está lá. Parece ainda que ele está aquele homem relutante, escondido, que não quer contar para o tio. Ele é rei, todo mundo sabe, mas ele está com seus bois. A gente fica numa expectativa de um palácio, de uma atitude dele, mas ele está trazendo o gado do campo. E então, um outro ponto interessante aqui com os juízes. Essa história de hoje nos remete muito para o livro de Juízes. Jabe e Gileade, né? Alguém que não é muito capaz, lembra Jefté. Agora é alguém que está no campo. Isso lembra também outros juízes que tinham suas funções comuns. Como é que Gideão foi encontrado? Moendo trigo onde pisa uva, não é isso? Ele estava fazendo serviços agrícolas. Então, hoje é muito similar com o cenário dos juízes. Alguém que vai livrar Israel está muito similar com o que a gente via lá em Juízes. Está fazendo seus serviços comuns. Desse povo, agricultura. Sim, exato. Eu só estou dizendo que tem pontos de contato. Eu não estou falando mal disso. Eu estou dizendo que... Não, eu sei, mas é uma característica, é o trabalho. Eles tinham isso, Mas veja, a pecuária e a agricultura. E a agricultura. Agora, Saul é o novo rei. A gente sabe que tem filisteu na terra dele. E ele está fazendo um serviço comum. Ok? Então, a gente vê esse versículo aqui, vamos voltar para o versículo 27 do capítulo 10. Como é que esse cara vai liderar a gente na guerra? E agora a gente começa a ter a resposta. Tá? Será que esse homem tem capacidade de liderar o povo para a guerra? E o capítulo 11 nos dá essa resposta. O que Saul faz então? Ele ouve, pergunta por que o choro, a cidade em comoção pelo que está acontecendo lá. Qual é a resposta de Saul? Ou de Deus, né? E o Espírito de Deus se apossou de Saul,
quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Não lembra o livro dos Juízes? Muito, não é? O Espírito se apossando de alguém para quê? Para capacitar militarmente essa pessoa para libertar o povo de Deus. Muito semelhante aos Juízes. Então, quando ele ouve o choro, o Espírito de Deus toma posse dele, desperta aí uma ira justa nele, né? Para que ele haja, exatamente como acontecia na época dos Juízes. Então, quem entra em cena aqui, naquele homem que é, vamos lá, características dele: medroso, covarde, bobo, né? Tem meio bobo até, né? Quem entra em cena aqui? O Senhor. Para capacitar esse cara. É esse cara aí mesmo. Altão, bonitão, mas todo cheio de problema, de defeitos, assim, os critérios para a personalidade de um rei, ele não tem. Mas o Espírito se apossa dele para capacitá-lo, né? Pela segunda vez, porque na primeira vez que ele é tomado pelo Espírito de Deus, ele profetiza, lembra? É um dos sinais que Samuel dá para ele, tomado pelo Espírito, ele profetizou, igual os profetas que desceram lá junto com ele na própria cidade. Então aqui nos lembra quem? Sansão, né? Que o Espírito de Deus apossou. É o mesmo termo, inclusive, apossar está em Sansão, está lá nos Juízes. Então chegou o momento que ele esperava, né? O rei vai agir. Finalmente o Senhor levanta, o Senhor está, por meio do seu ungido, agindo para libertar o seu povo. Então, versículo 7. Tomou uma junta de bois, alguns bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Você já viu isso antes? Alguém que corta algo em pedaços e leva para todos. Percebe como as coisas estão se juntando com o livro de Juízes? É muito similar. Foi o que o levita fez com a concubina. Agora ele não faz com gente nenhuma, ele faz com os seus bois. Ele tinha acabado de chegar com os bois, ele corta os bois em pedaços, né? Uma ação planejada para lembrar Juízes. Eu acho que Saul leu o livro de Juízes. Brincadeiras à parte, mas ele soube, certamente, porque a gente vai ver já que ele faz outras coisas muito similares aos Juízes, né? Lembra que o levita lá de Efraim, que tinha passado a noite em Gibeá, levou o crime para Israel como? Um pedaço daquela mulher para todas as tribos. Saul faz isso com o seu gado. Então, eu penso que o autor quer que nós comparemos isso, né? Tinha divisão em Israel naquele episódio. Jabes de Gileade não foi. Agora, para ajudar Jabes de Gileade, o rei faz a mesma coisa e o povo, como um só homem, se junta. Gente, o povo se juntar como um só homem é dito, sabe quando? Lá em Juízes, só lá em Juízes 20, versículo 1, para vingarem a cidade de Benjamim. Em nenhum momento em Juízes, Otoniel, Eude, Gideão, em nenhum momento Israel se juntou como um só homem para guerrear contra inimigos. Apenas uma vez em Juízes, que era para guerrear contra o próprio Israel, para matar o pessoal de Benjamim que fez isso. Agora, finalmente, Israel se reúne como um só homem. O rei trouxe o que para o povo? Unidade. Contra inimigos, não contra o próprio povo. E curiosamente, para ajudar que cidade? Jabes de Gileade. Justamente a cidade que não veio ajudar naquele episódio. Olha como as coisas estão se entrelaçando aqui, não é? Então o povo de Israel se reúne, porque um líder faz isso. Unidade retomada para batalhar. E o temor do Senhor caiu sobre todo o povo. Interessante isso também, nós vimos lá em Juízes, quando alguém convocava o povo, o Senhor dava essa capacidade para alguém convocar o povo, isso era reconhecido pelo povo. O povo entendia o Senhor convocando. Isso faz Saul, apossado pelo Espírito. O povo se reúne para batalhar. 8. Contou-os em Bezeque. Essa cidade de Bezeque foi difícil achar. Deixa eu ver se ela está aqui.
tive algum mapa que eu achei essa cidade. Ela é próxima aqui, ó. Ela está próxima de Tebes aqui, tá? Tem algum mapa que eu achei agora. Isso eu vou lembrar. Em todos os mapas. Bom, não há problema, só quero dizer que Cabo de Viagem está aqui, Bezek está mais ou menos aqui, está desse lado. Não tão perto do Rio Jordão, mas um pouco mais para longe. Está por aqui Bezek. Então, Saul reúne o povo todo aqui, ó. Por aqui que está Bezek. E quantos homens são ali? 330 mil. Agora, olha que curioso. Dos filhos de Israel havia 300 mil, dos homens de Judá 30 mil. Curioso que era o Reino Unido, não tinha Israel e Judá. Possivelmente isso pode ter sido um acréscimo posterior para o povo que já estava dividido, o reino já estava dividido. Algum escriba pode ter acrescentado isso, claro, sob a inspiração de Deus. Mas aqui nós vemos que o leitor, primeiro leitor, entenderia, porque talvez tenha sido finalizado este livro com o reino já dividido. Então, tinha gente do povo, o povo estava unido para essa batalha, muitos mais de Israel, muito menos de Judá. Não necessariamente dividido, mas já com a proposta de Davi. Ok, sim. De essa Israel e Judá, sendo que Davi, o rei vem de Judá. Mas veja, aqui a gente tem uma questão que nos ajuda aqui, ajuda o leitor primeiro. Tá? Sim, de onde vieram. A questão é que eles estão juntos nisso. Tanto é um povo só, mas o autor coloca Israel e Judá. Tá? Interessante isso. Então, ele reúne um exército considerável ali em Bezek para a batalha. Então disseram aos mensageiros, lembra que tinha vindo um mensageiro falar da Gibeá, então o Naás está ameaçando a gente lá. Agora eles dizem a esses mensageiros: assim direis aos homens de Jabe e Gileade. Então, a primeira mensagem não é para Naás, é para os homens de Jabe e Gileade que estão sendo ameaçados. Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos, ou literalmente no hebraico é salvos, de novo. Sereis salvos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-os aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas. Agora eles passam o recado para os amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parece. Espertinhos, hein? Né? Aqui os mensageiros vêm com uma notícia positiva de Saul. Amanhã a gente vai, quando ficar quente o dia, quando o sol começar a brilhar, a gente vai socorrer vocês, tá? E aí, qual é a mensagem que os homens mandam para a serpente? Amanhã a gente vai se entregar, vocês fazem com a gente, que você bem entender. Olha só, quem é a serpente aí, né? A mensagem tem uma ambiguidade aí interessante, né? Parecia que eles iriam se render, mas eles iriam sair contra. Eles iriam batalhar. E assim foi, no versículo 11. Eles não se armassem, porque estava acabando Isso, uma estratégia. Então foi uma estratégia militar. Deixa ele pensar que a gente vai se entregar amanhã. Deixa ele dormir em paz, porque agora Saul tem uma estratégia. Os amores estão acampados em um arraial. Então a mensagem é: amanhã a gente vai entregar. Ou seja, passaram 7 dias, conseguimos ninguém para ajudar a gente, amanhã a gente se entrega a você. Versículo 11: sucedeu que ao outro dia, é o dia que o sol vai brilhar e o porco vai comer lá, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigia da manhã, aqui das 2 às 6 da manhã, vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Saul tem uma estratégia, divide o povo em 3. Isso te lembra alguém? Batalha, que juiz dividiu o povo em 3 para enganar o seu Gideão? O texto de hoje nos remete muito aos juízes, tanto nessa estratégia, quanto quem é o libertador, a cidade de Jabe e Gileade.
o Saul cuidando dos bois, o espírito se apossando dele, muito parecido com o juiz. Então eles, como estratégia, ele separa em 3 companhias, pegando de surpresa o inimigo que estava dormindo, né? A tática nos lembra a tática de Gideão, que divide em 3 companhias para cercar o inimigo. Lembra? Ele fez parecer grande o exército dele, né? Que o povo viu, tem muita gente lá. Então é possível sim que Saul conhecesse a história de Gideão. Eu creio que sim, que ele conhecia a história dos juízes. Não fez isso à toa, não é? Então é um ataque de surpresa na vigília da manhã. Aqui os comentaristas dizem que é das 2 às 6 da manhã, ou seja, que quando o sol amanhecer nada, é no susto, pegou no susto. E ele dispersa o inimigo completamente, a ponto de não ficar 2 juntos. Os que sobraram sozinhos, saíram correndo sozinhos. Saul comanda ele um exército de 330 mil homens, não foi de 300. Quem foi de 300? Gideão, que Deus foi tirando, né? Quem bebe água igual cachorro, tira. Quem está comendo saiu 10 mil. Não lembra? Gideão ficou 300. Aqui são 330 mil liderados por Saul. E então, terminou a batalha. Ganhou. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazemos aqui para que nós os matemos. E aí, lembra lá aqueles que, os filhos de Belial, falaram, isso aí que vai reinar sobre nós? E Saul não deu ouvidos. Agora, depois da vitória, o povo de Israel exige a morte daqueles filhos de Belial, que disseram, é esse que vai reinar sobre nós? Qual é a resposta de Saul? Poderia dizer, isso aí, eu não dei ouvidos agora eles vão ver, né? Olha que interessante o que Saul faz. Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, esse é Saul, gente. Podia acabar aqui o livro de Samuel. Saul, o Senhor salvou a Israel, Yahvé salvou a Israel. Saul não determina a morte de ninguém, ele não quer se vingar, ele não dá um passo errado aqui. E ele vai no ponto certo da questão. Ele não diz como Gideão, né? Ele não se exalta. Foi o Senhor que venceu. Yahvé que venceu. Esse foi o ponto alto de toda a vida de Saul. Infelizmente, daqui é só ladeira abaixo para Saul. Mas aqui é um ponto alto da vida dele. É alguém humanamente ou visivelmente capaz, mas de personalidade e características muito ruins, mas que o Senhor se aposta por causa do Espírito do Senhor. Quem é o herói aqui? O Espírito do Senhor. O Senhor é o herói. E Saul reconhece isso. Foi o Senhor que venceu por nós. Então agora não é minha, ele diria, né? Ele não quer se vingar dos seus críticos. Esse é um líder verdadeiro, isso é um bom líder, isso é uma característica boa de um líder. Não sou eu, mas a graça do Senhor em mim. Quem falou isso? Paulo, né? Paulo disse, não sou eu, é a graça de Deus em mim que faz eu fazer o que faço. Então disse Samuel ao povo, venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Vamos lá onde está Gilgal. Gilgal é uma cidade importante, ó. Olha aqui. Cadê aquele outro mapa? Está bem aqui, ó. Pertinho de Jericó. Então a batalha acontece aqui. E aí, aqui está Gibeá de Saul, na tribo de Benjamim, e Gilgal está aqui. Então, Samuel aparece. Mas por que escolher essa cidade? Vamos lá, vamos falar. Boa pergunta. É que nós não temos isso em nós, né? Assim, aqui no Brasil não tem, talvez tenha algumas coisas que a gente possa falar. Foi ali nas margens do Ipiranga. Se falar isso para você, o que você lembra? Você lembra de alguma coisa, não lembra? Porque a história do nosso país tem alguma coisa com as margens do Ipiranga. Mesma coisa em Gilgal. O que aconteceu em Gilgal? Gilgal foi a terra onde o povo fez uma aliança com o Senhor assim que entrou na terra prometida. Eles reconheceram o favor de Deus. Josué capítulo 4. Em Gilgal eles renovam a aliança. Então é um lugar de memória para Israel. Então não é à toa que Samuel convoca o povo para Gilgal. O Senhor nos auxiliou. O Senhor nos fez vencer. Tá? E aqui ele quer... Deixa eu voltar nos nossos versículos.
renovar o reino. Samuel provavelmente quer mais do que confirmar Saul como rei, né? Ele quer que o povo renove a sua fidelidade com o Senhor, porque olha o que Saul acabou de falar, foi o Senhor quem nos deu essa vitória. O povo está unido, o povo se tornou um de novo. Samuel vê um momento importante para que o povo renove a sua aliança com o Senhor ali. Assim como foi em Gilgal, Josué fez isso lá, levantando aquelas pedras. Então, o propósito de Samuel era ligar essa vitória à fidelidade de Deus para com o seu povo. O lugar é memorial, o lugar é importante. Samuel quis que todo Israel assumisse esse compromisso com o rei acima de Saul, o Senhor, não só com Saul. Esse é o motivo dessa renovação, né? Lá em Mispa, semana passada, eles aceitaram e conclamaram Saul rei. Saul foi publicamente apresentado, foi em Mispa isso. Agora em Gilgal é uma confirmação e uma renovação do reinado do Senhor por meio do rei Saul. Quem está reinando sobre nós é o Senhor. Saul reconhece isso. Então, versículo 15. E todo o povo partiu para Gilgal. O povo foi para Gilgal. Olha, o povo está unido, onde proclamaram Saul seu rei. Então tem uma proclamação aqui de Saul, ele já foi reconhecido, agora é proclamado rei perante o Senhor. Veja, é uma solenidade perante Yahvé, não é simplesmente humano. O Senhor está ali, eles têm esse entendimento que o Senhor está reinando sobre nós por meio do rei. Então esse é o nosso rei Saul, diante do Senhor nós o proclamamos. A cuja presença do Senhor trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Então, ao contrário de Mispa, que ele foi publicamente apresentado, mas um grupo não reconheceu, aqui todo Israel o reconhece. Todo Israel. Teve festa, teve sacrifício, teve alegria, ofertas pacíficas do Senhor, ofertas para o Senhor mostrar a sua benevolência para com o povo. Então estava claro para todos aqui que o rei e que a nação haviam entrado em um relacionamento. Nação, rei humano e rei divino. Está estabelecida a monarquia com o Senhor reinando. Glória a Deus, é isso. Olha que novo passo para o povo de Israel. É inédito isso. Um rei sendo aclamado, sendo proclamada, a aliança sendo renovada, ele conquistando vitória, porque o Senhor conquistou. O primeiro ato já foi muito bom. Foi um primeiro ato muito bom, né? Se a gente acreditasse nisso, começou com o pé direito. O primeiro ato foi muito bom. O primeiro ato foi se esconder da bagagem. O primeiro ato do reinado não foi uma batalha, não foi um esconderijo, tá? Então, Saul está sendo exaltado aqui, humanamente falando, porque ele de fato é ungido. E isso do lendo o cântico de Ana. O Senhor levanta, exalta o seu ungido. Aquilo do cântico de Ana é cumprido em primeira instância aqui. Claro que vai ser cumprido em Davi, vai ser cumprido em Jesus, né? Mas aqui nós temos um primeiro cumprimento, o Senhor exaltando o seu ungido. Ele foi ungido por Samuel, profeta de Deus, foi escolhido pelo Senhor, está sendo agora exaltado e proclamado. E aquilo que você falou que o Espírito do Senhor Se apossou de Saul. Se apossou de Saul, né? Porque depois, quando ele já estava no final, o Espírito se retirou, não estava mais sobre ele. não capacitando mais para a sua função de rei. É uma das funções do Espírito no Antigo Testamento, era capacitação para um ofício, para uma tarefa específica. Então o Espírito é retirado porque ele não mais é capacitado por Deus por causa da sua desobediência. A gente vai ver tanto que Davi no Salmo 51 ora: não retires de mim o teu Espírito. Ele pecou, nesse sentido, ele pecou contra Batseba, ele pecou com Batseba e ele tem medo, então ele pede ao Senhor não o descapacitá-lo para a sua tarefa de rei. É nesse sentido, tá? Então aqui nós temos 3 momentos de Saul entendido como rei. Primeiro, na unção particular, ele e Samuel, lembra? O moço foi antes, Samuel unge rei.
Ele fala, quem sou eu? Eu sou da menor tribo. Isso lembra Gideão, né? A minha família é a mais... Ele fala isso, depois vem a aclamação pública, quando tiram sortes e cai nele a sorte, porque ele está escondido, e agora uma exaltação ali de todo o povo para ele. Ele é proclamado rei, e fazem essa festa e se alegram todos, tá? Esse é o nosso texto. Então, Saul começa bem. Se você terminar aqui a história de Saul, você vai falar, eu aprendi sobre Saul, rei top de Israel. Você tem que ler a Bíblia um pouco mais. Daqui a pouco vem os fracassos dele. Certo? Não é um texto difícil, eu acho que hoje vocês vão mais facilmente entender qual é o ensino do nosso texto. Já dei alguns spoilers aqui. Vamos lá, vamos para a escritura? Ameaça amonita, versículos 1 a 3, né? Jabe de Gileade propõe aliança com a serpente Nahash. Naas dá a condição, qual é a condição? Se deixar eu furar o olho direito, eu entro em aliança. Jabe de Gileade, o quê? Que condição, né? Aliança boa, E eles aliança. iam estudar 7 dias. É uma aliança que E eles foram, peraí, que eles foram pedir ajuda. Você vê, eles estavam muito rendidos, mas veja, eles estavam muito rendidos. Eles não tinham esperança. Ou era isso, ou era... Não tinha esperança alguma aquele povo de lá. Talvez, aí a gente tem que voltar para Juízes, porque eles estavam ali colhendo esse fruto ainda do que eles não fizeram, não indo para Benjamim se ajuntar. Teve muita matança lá depois, as mulheres pegas, enfim. Era uma cidade de passado ruim. Então buscam auxílio para livrá-los. Depois, do 4 a 8, Saul toma conhecimento da ameaça e reúne Israel para a batalha. A notícia chega a Gibeá. Saul está cuidando dos bois, ele recebe a notícia, acusado pelo Espírito se ira, e ele convoca o povo à batalha, e o povo responde favoravelmente. Lembra? O temor do Senhor caiu sobre o povo. Então veja, a convocação de Saul é o Senhor convocando, o Senhor trouxe temor para o povo. Vamos, é nosso povo também. Do 9 ao 11, a estratégia, né? Os homens de Jabe são avisados. Amanhã, quando o sol ficar quente, a gente vai salvar. Os amonitas são avisados da falsa rendição. Tem uma estratégia aqui de mentir. Saul e seu exército entram na madrugada e vencem os amonitas. Os que ficaram sozinhos. E por fim, a renovação do reinado de Saul em Gilgal por Samuel. O povo leva a Samuel a vingança lá. Cadê aqueles que falaram? Saul não quer vingança e reconhece que a vitória foi do Senhor, versículo 13, e Samuel renova o reinado de Saul em Gilgal com todo o povo em uma cerimônia festiva. Esse é o nosso texto. Vamos lá, sobre o que o texto está falando. Mentir ajuda a vencer a batalha. Olha aí, mentir ajuda a vencer a batalha. Puxando aí. Orlando está andando muito com Sanders. É verdade. Vamos lá, gente. Então assim, Samuel, suponho que Samuel foi o escritor, penso que sim, até uma parte pelo menos. Sobre o que você está escrevendo no capítulo hoje? 11. Eu estou escrevendo sobre... Defesa de Israel, Saul? fazendo aquilo que Deus queria que fizesse, ligasse o povo da guerra do... Isso, a gente tem aqui, qual é o centro desse capítulo? Saul vencendo, né, liderando uma vitória, isso é o centro, tá? É isso. Agora, a gente tem acontecimentos que envolveram isso. Então, o texto está falando sobre os acontecimentos que envolveram a vitória de Israel, liderados por Saul. Aqui eu estou sendo bem específico. O texto está falando sobre os acontecimentos em torno da vitória. A vitória aqui é o grande centro, mas tem acontecimentos importantes para a gente saber depois qual é o ensino, tá? Mas agora Jesus vai falar como o Senhor livrou Israel. A vitória. Você está chegando aí no ensino. O texto é a vitória de Israel. Tá? A gente vai já liderado por Saul. Israel tem um líder. Ele lidera Israel para vencer. O que o texto está dizendo, um resumo rápido do texto, olha só. Os amonitas, liderados por Naás, ameaçam os moradores de Jabe e Gileade.
Estes, ao buscarem auxílio, são salvos por Saul, que, apossado pelo Espírito Santo, reúne 330.000 homens de Israel e, usando de estratégias, derrota os amonitas. Após a vitória, Saul reconhece que o Senhor salvou Israel, e Samuel renova o reinado e proclama Saul rei diante de todo o povo, com uma cerimônia festiva em Gilgal. Esses são, percebe, os acontecimentos em torno, uma ameaça. Saul reúne, estratégia, vence e por fim tem uma coroação festiva. Então não é só, o texto não é só da batalha. Tem uma causa para a batalha e tem um pós-batalha aqui. Então por isso que eu coloquei, são os acontecimentos que envolveram a vitória. O que esse texto nos ensina, gente? Que quando não há mais solução, a gente pode clamar, chorar, que Deus vai responder. Olha só, não está errado isso teologicamente, claro que não. Mas pensa no nosso texto. Você tem Saul no texto. Você precisa colocar alguém. E você precisa considerar que alguém foi apossado, foi capacitado por Deus. Então vamos lá, dei dicas. O que esse texto me ensina? Você tem um personagem principal, mas que na verdade não é ele o principal, mas ele tem um líder. Agora tem um líder. Quem é esse líder? Capítulo 9 e 10. Considere o contexto. O rei. Sim. Um rei que seja um mediador, né, entre o povo e a ameaça. Né, Aquele mediador não é a melhor palavra. Mas assim, Guilherme, Vamos lá. poderia ser que mesmo alguém incapacitado, Parou. sem condições Estamos para bem, fazer, estamos bem. para fazer alguma coisa, quando é usado por Deus, faz. Esse é o nosso ensino. Porque eu estou considerando o contexto. Porque os capítulos 9 e 10 não foram à toa. Foram para mostrar, olha o panguão que é esse cara. Olha o mané. Só que é esse mané que é apossado pelo Espírito de Deus e faz o que desde o juízo não tinha feito ninguém ainda. Mesmo com incapacitados, é esse o ensino, é isso que o autor está querendo nos mostrar. Fala isso, né? Que são os improváveis, né? Deus Está na linha ainda dos improváveis. Juízes está acontecendo. Raquel, do Gênesis ao Apocalipse, são os improváveis. É Pedro, não é o fariseu Nicodemos. Por que Nicodemos não foi chamado para ser apóstolo? O cara era mestre em Israel, mas chama Pedro, iletrado, os improváveis. Aí Paulo fala em 1 Coríntios, não foram muitos chamados de nobre, né, nascimento, muitos sábios, são os improváveis que eu quero. Para quê? Para envergonhar os... Para envergonhar e para mostrar a minha glória. Esse assunto é do Gênesis ao Apocalipse. Não foi Esaú, foi Jacó, um enganador, o cara que passava para trás. É o tempo todo assim, para mostrar que não é por mérito, não é? Então, é isso aí, Marcão. Boa. O Senhor salva o seu povo de seus inimigos, capacitando, por meio do Espírito, seu rei ungido, mesmo que este seja deficiente em suas qualificações. Ele só colocou, o Marcão começou do meu final, né? Mesmo com líderes desqualificados, o Senhor, cuidado, o herói aqui não é Saul. Saul é alguém desqualificado, lembre-se disso. Mas é esse que Deus vai usar, porque o autor está me dizendo, Deus usa para salvar o seu povo, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Mesmo gente assim. Não parece um ensino de juízes? Pega aí qualquer juiz. É muito similar. Guilherme, mas não parece que Deus não se importa muito com a santificação do sujeito para ser usado no trabalho? Então, olha, não é que ele não se importa. Eu usaria aqui nesse recorte apesar de Saul tem culpa, nós temos nossas culpas, pastores são imperfeitos, apesar disso, Deus os usa. Deus não está dando, eu não estou aqui dizendo que não há juízo de Deus, então há julgamento moral. Aliás, vai ter para Saul.
Ele vai ser desqualificado justamente porque ele não obedeceu. Nesse recorte aqui apesar do Guilherme ser quem ele é, o Senhor o usa. Apesar do Orlando, apesar do Adelson ser quem são, o Senhor os usa nas suas desqualificações, nos seus pecados. Apesar disso, Deus não está falando, tudo bem ficar pecando. Eu acho a sua conclusão não é bíblica, porque Deus exige santidade, vai cobrar isso. Deus sempre fala para a gente obedecer, sempre fala para a gente se santificar. Sim, E aí, continue com essa verdade. O que você não pode falar mas aí ele pega alguém e faz isso não é mas. E apesar, ele faz isso, não é mas. Porque senão a gente está falando, gente, pode ver como que é aí, Deus vai usar, tá bom? Fica tranquilo aí que Deus usa. Não, você tem normas, prescrições, santifiquem-se, façam, obedeçam, claro, na força dele, não é mérito, mas vivam conforme a transformação que houve em vocês, vivam de acordo, apesar de vocês, eu por amor ao meu povo vou usá-los, mas isso não vai me eximir de ser cobrado, porque eu devo ser cobrado. Alguém queria falar? Tudo bem? Esse ensino faz sentido com o nosso texto? Jesus o texto. E aí? Gente, a gente tem alguém aqui que assim, tá fácil hoje. Um rei que ganha de inimigos. Um rei que vence inimigos. Vamos lá. Me fala aí, Cristo no texto. Menina. Olha aí, a gente tem uma teologia bíblica de serpente aqui, que a gente tem que considerar. Alguém venceu a serpente. Nós temos aqui um ponto muito importante. Você queria falar? Não. Alguém mais? Conexão com Cristo aqui? Gente, o papai estava falando, dá licença, Eu pegaria ali olha aqui, vai o machucar. contrário, porque você tem a turma da serpente de fora, querendo para olho, mas você tinha os contrários dentro. Os filhos de Belial. Deixa de citar à toa, porque ele citou que eles deram contra, e depois Querem vingança, vamos vingar. E dentro de todo esse contexto, a gente tem agora os favoráveis e os desfavoráveis. Mesmo que ele tenha cumprido o que Deus queria, ainda existem os desfavoráveis. Ok. Que são exterminados do povo. Continua o joio e o trigo andando, continua os opositores, e não tem acho que esse consegue fazer uma conexão. Interessante. Dentro do povo de Deus, nem todos o amaram. Aliás, veio para que eram os seus. Os seus receberam. Interessante esse ponto. Vou acrescentar. Obrigado. No versículo 13, não pode ser que o Senhor salvou Israel? Versículo 13. Porque depois de tudo isso, eles chegaram à conclusão que o Senhor é que salvou o seu povo. Né? Sim, Saul diz isso. Isso, então, Jesus também salva o seu povo. Exatamente. É esse o ponto principal da conexão desse texto com Jesus, é que um rei ungido salva o seu povo dos inimigos. Essa é a principal conexão com Cristo aqui, não é? Jesus é o rei ungido. O que é ungido em hebraico? Messias, tá? Ou Mexia, Machia, né? Jesus é o perfeito ungido que salva o seu povo do inimigo. Em Jesus, Yahvé é tanto o Salvador quanto o Rei. O Espírito se apossou de Saul. O Espírito de Deus me ungiu para... Quem falou isso? Para libertar os cativos. Jesus é Isaías 61. Jesus cita isso em Lucas 4. Ele abre o rolo de Isaías e fala: o Espírito me ungiu para libertar. O Espírito do Senhor. Isaías 61. Percebe? Então aqui, em Jesus Yahvé, tanto o Salvador quanto o Rei ungido, que lidera o seu povo e vence os inimigos. Eu coloquei mais uma questão aqui, lembra de uma renovação da aliança ali do reinado, né? A ceia é a renovação da aliança do reinado, né?
do povo que está sob o reinado do rei ungido, que nos salvou dos nossos inimigos. Quando nós tomamos a ceia, quando nós participamos da ceia, nós estamos relembrando, há uma renovação da aliança. O rei de vocês venceu por vocês. Há uma renovação disso a cada ceia. Uma memória. Assim como Samuel fez lá. O Senhor é fiel ao seu povo, Ele vence por vocês. É uma rememoração do que o nosso rei fez por nós. A ceia do Senhor. Ok? Semana que vem, Saul descendo a ladeira. Começo da descida. Começo da descida de Saul. Deixa eu perguntar um negócio, eu sempre penso, cada história que for contar para as crianças, ou para os adolescentes que for, sempre vai ter essa estrutura. Que estrutura? A estrutura de achar Jesus no texto. Então, o que eu tenho incentivado os professores é, sim, tentem buscar. A nossa editora trouxe agora revistas infantis com Cristo no texto. Cristo, né? Como é que Jesus é visto aqui? Para que a gente não só dê para as crianças o ensino moral, que eu não estou dizendo que é errado, dizer, não pode mentir, hein? Ok, é um ensino bíblico, mas também é um ensino do Pinóquio, também é. Agora, a gente pode fazer mais que isso, e acho que a revelação de Deus faz mais que isso. Também nos ensina a como viver, mas também nos ensina que esse livro não é só regras do que fazer ou não fazer, é a revelação de Jesus Cristo. Então, os professores fazendo isso, vão ensinar as crianças a ver Jesus também. Gente, Saul fez isso com o seu povo, mas sabe quem fez por nós isso? Jesus. Pronto, em uma frase simples, sem precisar de aprofundamento teológico muito grande, mas em uma frase você diz para a criança: Saul fez, mas Jesus fez maior. Pronto. Eu tinha pensado nisso, e quando eu fui dar aula para as crianças à noite, eu tinha preparado a aula, aí veio na minha cabeça que eu não fiz nada do que eu aprendi na lição, aí eu tentei fazer, aí conversando com outro professor, ele falou assim: mas eu não faço esses textos, isso fica cansadinho. Aí eu pensei, será que eu sou exagerada? E quando eu aprender, eu quero fazer. Aí eu posso estar sendo exagerada. E aí veio isso na minha cabeça. A nossa proposta é essa. Pensar que a gente tem que mudar. Dá Até trabalho, porque a gente nunca pensou assim. Dá trabalho. Dá trabalho. A gente não foi ensinado a pensar assim. Exato. Por E isso assim, que a gente cansa, isso, a gente Raquel, se esforça mais. vai te dar também uma outra forma de ler a Bíblia. Não é? Assim, porque aqui a gente não terminou assim, tá, o que eu tenho que fazer então? Eu não posso fazer o quê? Não, calma, o texto fala que Deus salva o seu povo, apesar de eles serem incapacitados. Claro que vai ter aplicações para nós, mas não é o centro que você pare de mentir, faça isso, não faça aquilo, percebe? Deus está se revelando. Isso nos mostra uma forma de ler a Bíblia, na minha visão, mais coerente, mais fiel à proposta que ela foi escrita para. Ela foi escrita para mostrar Jesus. E ele fala isso, as Escrituras falam de mim. Pois é, isso que eu estava pensando. As Escrituras falam de mim. Mas então, a gente só liga Jesus no Novo Testamento. no Isaías. Isso, ou nas profecias claras. Porque está muito claro. A gente não aprende a ver assim, não porque eu ouvi assim. Então, quando tiver assim, a história de um rei, a tua lanterninha tem que ser, rei, Jesus é rei. Ou esse rei vai mostrar alguma coisa que Jesus fez melhor, ou vai mostrar um contraste com Jesus. Um rei que agiu assim, nós temos um rei que não agiu assim. É isso que eu estou tentando passar. Além de dar aula, você tem que fazer para você. Dá trabalho, mas é muito bom. Bem-vindo, bem-vindo. A gente tá. É um processo, gente. Mas tudo bem, não há problema. Mas nesse processo de engatinhar, tente, vá tentando, ok, eu li. Cadê Jesus aqui? Porque ele falou que as Escrituras falam de mim. Percebe que eu não estou tentando tirar cada versículo de Jesus em cada. Não é isso. Eu tenho uma história de um rei que vence uma batalha. Poxa, Jesus é um rei que vence batalha por nós. Essa conexão que eu estou incentivando. Tentem fazer mais. Tentem fazer mais. Tá?
Adriano de lá ajuda, né? Quando ele fala, procura o contraste, procura o contexto histórico, Isso aí. procura a similaridade, procura a citação. Ele te dá critérios. Eu trouxe isso na primeira aula do Encontrando Jesus numa festa em Israel. Eu trouxe os critérios. Como é que você encontra Jesus aí no texto? Ou por contraste, ou por analogia, ou por uma progressão de um tema. É assim, mediador. Se eu tenho um sacerdote na minha história, é um tema sacerdócio. Isso a minha mente tem que ocupar, sacerdote. Jesus é o nosso. Entende? Você tem que. Mas, gente, é um processo, tá? A gente foi preparado no seminário para isso de uma forma muito intensa. E eu não exijo de vocês, mas eu gostaria que vocês fossem, nós gostaríamos que vocês fossem no processo. Vamos pensando, Jesus, vamos nos acostumando a pensar assim. Isso é saudável para a gente. Lembrando que antigamente não era uma visão nem do nosso seminário. Não era. Então, assim, a gente vem trazendo isso mais. 20 anos, 30 anos para cá. Então, quando você pega os pastores mais antigos, que são os nossos pastores, eles não tinham essa pegada forte. E assim, não eram sermões ruins, heréticos, claro que não, longe disso. Mas veja, a gente agora tem chegou para nós literatura sobre isso, ensino, vamos passar para a igreja, para os professores estarem mais capacitados a ensinar para a criança. Não só não mentir, mas teve um que não mentiu a vida inteira dele e nos perdoa quando a gente mente. Isso muda, porque se eu falar para ele, não mente, ela vai mentir daqui a pouco. E o que ela vai fazer? Falar, eu vou desistir disso. É para não mentir, eu minto? Isso aí não é para mim, não, filha. Tem alguém que não mentiu por você e ele te perdoa. Isso muda o enfoque que eu dou para uma questão moral para ela. Entende? Isso é bom para a gente. É isso. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pode parar a gravação. Aperta o vermelho, Sofia.